Olá, eu sou o Zé Henrique e este é o Projeto Plenamente, uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa. E a temática da nossa oficina está em torno da atenção plena para o transtorno de dependência química e de alcoolismo. E falar dessa temática é de grande responsabilidade, uma vez que está em torno de múltiplos fatores. A primeira coisa de se pensar é que o sujeito que faz uso das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, estão em sofrimento. O seu contexto, os seus familiares, os seus amigos também estão em sofrimento. Eu gostaria, antes de adentrarmos a nossa oficina propriamente dita de atenção plena, fazer algumas reflexões um tanto teóricas e também humanizadoras em torno da temática. Então, eu parto de um olhar psicodinâmico, entendendo, primeiramente, o grande objetivo, em torno dessa temática, diante dessas pessoas que estão sofrendo, é pensar na humanização e no diálogo, também na tentativa de corresponsabilização desses sujeitos diante das suas questões. Quando falamos de questões psicodinâmicas, falamos de questões intrafamiliares, falamos de questões sociais. Tradicionalmente, subentende que o combate ao uso ou ao abuso do álcool e das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, está muito ligado a uma tentativa de total abstinência. As pesquisas vêm mostrando que não foi tão exitoso este parecer, ou este olhar, ou essa abordagem durante muitos anos. Então é muito importante pensar em tantas práticas ou em tantos olhares alternativos e humanizadores. Acredito plenamente que a psicologia, em todas as suas abordagens, ou a própria psicologia social, ela vem abordando essa temática tão complexa de uma forma bem humanizadora, não atribuindo julgamentos morais, não atribuindo a práticas criminalizadoras nem punitivas. Importante pensar que as pessoas que fazem uso das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, são pessoas também de direitos, direito à equidade, direito à cidadania. E é muito importante, então, enquanto processo alternativo de humanização, a promoção de um espaço de diálogo, a promoção de um espaço de corresponsabilização e vínculos. Importante pensar nas terapêuticas alternativas, onde se lida com as singularidades, com a história de cada indivíduo e com as suas vulnerabilidades. Importante também refletir quaisquer tipos de dependência ou apego, sejam de ordem neuronais ou de ordem mais psicodinâmicas ou de ordem química, que até lesa o sistema nervoso central, são dependências de alguma forma que partem de uma psicodinâmica ou de uma dinâmica familiar, histórica e também social. Esse olhar é uma forma de humanizar todo esse processo. Aproveito para ressaltar aqui, então, a importância da arte em todas as suas manifestações como uma das portas de saída e também de enfrentamento para quaisquer tipos de apegos ou dependências, incluindo as dependências que estão em torno da temática dessa oficina. Faço também um destaque sobre o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, uma técnica muito interessante, onde ocorrem encenações, elaborações de forma coletiva em torno desses sofrimentos. Importante também enfatizar a importância dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, dos CREAS, os Centros de Referências Especializados em Assistência Social, e também dos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, onde excelentes profissionais da área de saúde, os assistentes sociais, as psicólogas e os psicólogos estão muito preparados para lidar também e de uma forma singular, dialógica, trabalhar em torno dessa temática e dessa condição. Gostaria também de pensar juntamente com vocês que todo tipo de dependência parte sim das relações. Aproveito também para refletir juntamente com quem assiste essa oficina, para elaborar o fato de que todos os fenômenos de sofrimento da vida dos seres humanos está em torno das suas primeiras relações e de tudo aquilo que lhe constrói enquanto pessoa, em sua história, nas suas relações mais remotas, no seio familiar ou até nas relações intrapsíquicas. De uma forma ou de outra, os sofrimentos humanos estão em torno
das demandas de amor, das relações de amor, das relações dos afetos, do contexto em que essas relações acontecem. Então é importante pensar, enquanto um profissional também da psicologia, o quanto o amor é capaz de curar. O amor bem elaborado e bem amado, através de uma linguagem bem esclarecida, como é o diálogo e como é a construção dialógica, é capaz de levar o sujeito, de levar o indivíduo lindas elaborações de si para si e de si para com o mundo. Falando sobre o amor, é importante também trazer, enquanto pesquisa já na contemporaneidade, o quanto o cuidado com o outro e o cuidado de si são também caminhos de saída alternativos para quaisquer tipos de vícios ou apegos. A exemplo disso é a adoção de animais mamíferos, como os gatos e os cachorros. Pesquisas vêm mostrando o processo significativo e a reabilitação significativa de pessoas em situações ou em condições de vícios ou apegos através, por exemplo, dos gatos ou dos cachorros ou quaisquer outros tipos de mamíferos em que nessa relação de troca ou nessa relação de amor e de cuidado pode de alguma forma ser um bom remédio ou um dos remédios alternativos para esse processo. Também não podemos deixar de enfatizar os momentos de alegria e os momentos de prazer. Todas as pessoas em sofrimento, dentro de vícios ou apegos que lhes prendem, e isso é importante falar sem julgamentos, porque cada um sabe a dor que sofre, cada um subjetivamente sabe o que enfrenta nas suas próprias realidades intrapsíquicas. Apesar dos históricos de desprazeres, tristezas e dor que alguém possa enfrentar, ainda assim possui registros de momentos de alegria e momentos de prazer. E aí, pensando numa terapia alternativa, entre tantas, a importância de se focar ou de se rememorar e de se elaborar os momentos que trazem alegria, como o vento no rosto, como estar diante de pessoas que se amam, como estar diante daquilo que se gosta, como estar experimentando sensações tão simples e tão serenas e tão delicadas na vida. Coisas que aparentemente para o mundo tão corrido e imediato parecem coisas tão pequenas e bobas, mas talvez a grandeza das coisas e as saídas para a vida estejam sim nas pequenas coisas, que estão registradas, marcadas por gestos simples de amor. Exemplo disso é o banho de floresta. Exemplo disso é poder estar, de repente, contemplando o canto dos pássaros. Exemplo disso é ver como é grandioso o sorriso de uma criança. Exemplo disso é perceber o quanto pode ser doce o sorriso e também as marcas da vida de um ancião ou de uma anciã que traz uma bagagem enorme de experiências. O sorriso de uma mãe, a admoestação de um pai, o olá ou abraço de um avô. Todas essas coisas que venho falando estão em torno dos remédios alternativos para a vida. Afinal, já dizia Jacques Lacan que o tratamento, psicanaliticamente pensando, está em torno do amar bem amado e de viver bem vivido. Bom, a partir de agora, nós vamos passar por uma segunda parte, então, dessa oficina, focando já em atenção plena. Lhe convido, juntamente comigo, a iniciar o processo de atenção plena com algumas técnicas simples que vou construir juntamente com você. Gostaria de iniciar, então, essa prática da oficina de atenção plena, juntamente com você, solicitando, assim como eu já escrevi aqui, dividir uma folha e colocar de um lado emoções e sentimentos que você está sentindo neste momento, e aí essa prática você pode fazer todos os dias, juntamente com o exercício que nós vamos construir aqui hoje. Eu coloquei aqui, a exemplo, coloquei de um lado medo, raiva e vazio, sentimentos ou emoções. De um outro lado da folha, conforme eu a dividi, eu coloquei então memórias agradáveis. Então nós temos algo não tão agradável e coisas agradáveis, a nível de memórias ou de recordações. Eu coloquei a exemplo também natureza, ou algum momento na natureza, como o canto dos pássaros, o vento, as árvores, a terra,
E uma memória mais da infância, perfume da avó, por exemplo, né? E também uma música. E você pode até escrever a música ou, de repente, aquilo que lhe é agradável. Cada um, subjetivamente, terá, então, tanto as emoções ou sentimentos daquele momento, quanto as memórias agradáveis. Pensando justamente o quanto as memórias agradáveis também são portas de saída para lidar com tantas coisas e tanto sofrimento, principalmente os apegos e também os vícios, né? Bom, estando escrito e marcado e registrado, então, numa folha, esses dois lados de emoções e sentimentos, de outro lado, memórias agradáveis, eu gostaria de já fazer a iniciação dessa prática de atenção plena, sempre lembrando a importância da respiração para com o diafragma. Então, a respiração dos bebês, a respiração em que se estimula o diafragma e se contrai o diafragma no inspirar e no expirar. Eu quero fazer juntamente com você durante 3 vezes, então, consecutivas, para a gente fazer o primeiro aquecimento, ok? Então, juntamente comigo, se você quiser ficar na posição que eu estou, se você quiser ficar sentado numa cadeira, como você ficar mais confortável. Eu vou colocar minhas 2 mãos aqui como uma referência do estímulo do diafragma. Então eu vou fazer uma inspiração, o ar vai entrar pelas minhas narinas e vou inspirar dilatando o meu diafragma. Na hora que eu expirar, eu vou expirar pela boca, o mínimo de ar possível na saída e vou contrair então o diafragma. Lembrando que a parte mais inferior do pulmão que será preenchida. Dessa forma, fazendo uma vez. Expirando. Inspira. Expira. Inspira, dilatando o diafragma. Expira, contraindo o diafragma. Então, essa é a parte básica de uma respiração diafragmática ou a respiração dos bebês, que deveria ser ou precisa ser o nosso modo de respirar, que estará ligado ao bem-estar, é a base das escolas de yoga, é a base de uma meditação, é a base de uma atenção plena para a vida do dia a dia. Bom, feito isso então, nós vamos então iniciar o nosso pranayama, ou seja, nós vamos fazer uma respiração agora somente de narinas. E aí nós vamos perguntar da seguinte forma, qual parte, e aí eu pergunto para você, e eu também tenho a minha resposta para o meu organismo, hoje, a partir desses sentimentos que você já registrou e também como está o canal das suas narinas, tanto da narina esquerda quanto da narina direita. Lembrando, a minha narina esquerda está ligada simbolicamente ao plano Lua, que é chamado de Ida, e a minha narina direita está ligada simbolicamente ao Sol, onde eu fico mais racional. Então, como que eu percebo se eu preciso mais respirar ou estimular o lado Lua ou o lado Sol, Ida ou Pingala? Isso é conhecimento das escolas de yoga, né? E aí eu respondo da seguinte forma, qual a narina que está mais fechada no momento? Durante o dia todo nós oscilamos nisso, então você pode fazer essa experimentação. Bom, no caso, a minha narina direita está mais fechada no momento, ou seja, eu estou um pouco mais subjetivo e não estou tão racional neste momento. Então, neste caso, neste momento eu vou estimular a entrada do oxigênio pela minha narina direita para estimular o meu lado Sol mais racional. Se fosse o contrário, eu ia iniciar a inspiração pela narina esquerda. Então percebe que isso é muito subjetivo e muito do organismo, do momento, do contexto em que você se encontra. Bom, eu vou começar então a minha estimulação
pela minha narina direita, porque a minha narina direita está um pouco mais fechada, eu preciso ficar um pouquinho mais racional nesse momento. Fecho os meus olhos, vedo a narina esquerda e estimulo a direita desta forma. Inspiro e agora eu expiro pela esquerda. Novamente. Inspiro pela direita. Expiro pela esquerda. Inspiro pela direita. Expiro pela esquerda. Inspiro pela direita. Expiro pela esquerda. Este foi um exemplo para que você possa fazer então. Primeira coisa, vamos voltar aos passos. Você estimula o seu diafragma, preparando para a respiração, conforme nós fizemos. Depois verifica qual a narina está mais fechada, para equilibrar tanto o lado Ida quanto Pingala. E depois nós vamos passar para a terceira parte, que é a meditação propriamente dita. Eu solicito, né, e aconselho que você possa fazer esse pranayama, que é a respiração pelo nariz, pelo menos uns 5 minutos, até que você sinta um bem-estar, uma calma e um relaxamento. Aí, então você está pronto ou pronta para entrar na meditação propriamente dita, onde nós vamos então utilizar aqueles sentimentos que a gente escreveu na folha, as emoções e os sentimentos, e também as memórias agradáveis. Bom, passando por uma outra parte agora então, já preparando para a meditação propriamente dita, importante eu escolho fazer com vocês um mudra, né, que é uma posição com as mãos que estimula algumas regiões neuroencefálicas, né, ou neurológicas, que é o Shinimaya Mudra. Nas outras oficinas a gente usou muito o Jnana Mudra, né, que é essa posição assim, polegar com o indicador e os dedos esticados. Hoje nós vamos utilizar o Shinimaya Mudra, que está ligado muito a reduzir a ansiedade, acalmar o sistema nervoso e também estabilizar as emoções, bem como trazer clareza mental. Então, como é que funciona? Eu vou unir o meu indicador com o meu polegar e vou fechar as minhas mãos, diferente do Jnana Mudra, que eu deixo as minhas mãos esticadas. Então, dessa forma, uno indicador e polegar e fecho as minhas mãos sem apertar e vou colocá-la em cima dos meus joelhos. Agora sim a gente vai iniciar então fazendo pelo diafragma a nossa inspiração. Fechamos os nossos olhos e começamos a inspirar pelo nariz e em seguida soltando sempre pela boca. Inspiro. Expiro. Inspiro pelo nariz e expiro pela boca. Inspiro pelo nariz e expiro pela boca. Agora, ainda com os olhos fechados, você vai focar juntamente comigo, você vai trazer atenção plena ou atenção para a parte mais alta da sua cabeça. Muitos chamam de ori, outros chamam de chakra coronário, toda uma região que faz uma menção ou uma ligação para algumas tradições ligadas a coisas mais altas ou a espiritualidade, ou de repente a uma representação também universal e dentro daquilo que você acredita. Você foca então na parte mais alta da sua cabeça, inspira e expira. Inspira
expira. Terceira vez. Inspira. Expira, sempre pelo diafragma. Agora vamos focar no chakra frontal, ou seja, você vai focar a atenção entre as sobrancelhas, um pouquinho acima, na testa. Inspira. Expira. Inspira, diafragma. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Agora, da mesma forma, vamos focar no chakra que se encontra na garganta. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Focando na sua garganta. Inspira. Expira. Agora você vai rememorar aquelas memórias que você escreveu, aquelas boas memórias. Seja a natureza, seja o perfume de alguém que você amou ou ama, seja qualquer experiência boa que você conceitue como boa. Ainda focando no chakra na região da garganta, você inspira. Expira. Inspira. Expira. Da mesma forma, nós vamos focar agora no chakra que se localiza no meio do peito, o chakra cardíaco. E agora você vai concentrar aqueles sentimentos não tão agradáveis, seja raiva, seja o medo, seja a insegurança, ou quaisquer um que você nomear, para o chakra cardíaco. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Da mesma forma, vamos focar a atenção agora no chakra que se encontra um pouco mais abaixo, acima do estômago, chamado plexo solar. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Lembrando sempre pelo diafragma, focando a atenção nesses chakras. Agora a gente desce um pouquinho mais, para um pouco abaixo do umbigo, o chakra umbilical. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Mais uma vez.
Inspira. Expira. E agora, por último, vamos focar no chakra mais raiz, que é o chakra básico. Fica na região do períneo, no lado de dentro do seu organismo. Foca nessa região. Inspira. Expira. Inspira. Expirando pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira pela boca. Vamos subindo novamente agora, retornando. Região umbilical. Foque a atenção, inspira. Expira, contraindo o diafragma. Mais uma vez, inspira, dilatando o diafragma. Expira. Mais uma vez, região do umbigo, inspira e expira. Subimos agora para o plexo solar, acima do estômago. Nós vamos visualizar agora esses chakras daqui para frente como flores. A flor que você conseguir visualizar. Pode ser uma flor girando no sentido horário. Inspira. Expira. Mais uma vez, plexo solar. Inspira. Expira. Subimos agora para o chakra cardíaco, visualizando também uma flor que gira. A flor, da maneira que você der conta de imaginar ou visualizar, foca a atenção nessa região, ainda respirando pelo diafragma. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Lembrando daqueles sentimentos ainda que você escreveu, seja raiva, insegurança ou medo ou quaisquer outros. Expira. Inspira. Expira. Do mesmo modo, subimos para a parte do chakra laríngeo, a região da garganta. A flor girando, a flor imaginária girando no sentido horário. Inspira. Expira. Rememorando as boas lembranças e recordações, seja o vento, a natureza, o abraço, o amor de alguém, ou momentos que te dão prazer e alegria. Focando a atenção ao chakra laríngeo. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Subimos agora ao chakra frontal, no meio da testa, focando os olhos e a atenção. Inspirando. Expirando pela boca, contraindo o diafragma. Mais uma vez. Inspirando. E expirando. Agora, por último, subimos no mais alto, o chakra coronário. E você vai visualizar uma flor no alto da sua cabeça, aberta, ela gira. A flor da maneira que você
der conta de visualizá-la. Ali está o seu Ori, ali está a representação com aquilo que é mais divino para você, a representação daquilo que é mais sagrado, de uma consciência universal. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Você vai inspirar mais uma vez e segurar o ar e ficar em silêncio, como se estivesse apenas entregue àquilo que é mais grandioso para você. Até onde você aguentar segurar o ar. Inspira e segura. Admire o silêncio e o vazio. Inspira. E expira. Pode abrir os olhos. Toda essa sequência de exercícios é de grande importância. Lembrando que existem várias técnicas que podem sim ser adaptadas dentro dos contextos de cada um, dentro das necessidades, dentro daquilo que é subjetivo para cada condição humana. E essas foram algumas técnicas ou alguns exercícios que eu preparei com bastante carinho para que cada pessoa que estiver vivenciando algum tipo de condição de sofrimento em torno da realidade ou da condição em torno do álcool e de outras drogas, sejam elas lícitas ou não, é importante pensar sempre no desapego, na movimentação das coisas e que na vida as coisas mudam. Nada dura para sempre e talvez aí esteja a grande beleza da vida, onde tudo se movimenta, onde tudo vibra, onde novidades acontecem, onde mudanças podem ocorrer, onde coisas que estão engessadas e repetitivas possam ou podem começar a caminhar e a se desobstruir. Eu vou encerrando então essa oficina e mais uma vez solicito que você faça esse exercício diariamente dentro das suas possibilidades, mas que possa sim escolher a autodisciplina, que é um caminho não muito fácil, mas que você vai colher frutos sim de alegrias. Solicito também que você procure a ajuda de um profissional de saúde mental, seja da psiquiatria, seja das psicologias ou quaisquer outras terapias alternativas que você possa se adaptar melhor ou viver melhor. E aqui eu me despeço desejando que você possa caminhar cada dia melhor, que você possa amadurecer em toda a sua caminhada de vida, estar mais consciente, mais lúcido e vencer a cada dia aquilo que lhe condiciona ou aquilo que te segura nessa caminhada. Fique bem, tudo de bom.